É sério que vocês acham que flare esportivo é difícil de criar? Se você acha que flare esportivo é difícil de criar, fica comigo até o final desse vídeo. E se você não acha, também fica, porque eu tenho certeza que você vai pegar umas dicas muito top nesse vídeo. Sem contar que os membros vão ter acesso a esse template. E por que o template é importante? Porque é uma forma de estudar o flare. É uma forma de você entender como que eu faço para criar as minhas artes. Então chega de enrolação e bora lá para a tela do tablet para a gente começar a desenvolver essa arte. É um estilo de arte muito legal que eu gosto muito também, porque eu trabalho com quadrantes, eu trabalho com quadrados nessa arte. E você vai entender por que eu trabalho com esses quadrados. Fica muito mais fácil para você trabalhar com algumas imagens que não tem como você fazer aquele recorte suave aqui no campo. Então por isso que eu trabalho com esse estilo de quadrante. Então vamos começar abrindo uma página nova, como eu sempre digo, 1080 por 1350, e começar posicionando as imagens, como eu sempre falo para vocês, método PAIS, posicionamento, ambientação, iluminação e sombreamento. Então bora lá começar a trazer essas imagens aqui para a tela. Primeiro a gente entra aqui em Uploads e vamos trazer as duas principais imagens que a gente vai trabalhar. Como você tá vendo aí, muito provavelmente se você tem um olho clínico, você viu que essas imagens têm um tratamento de pele. E se você não sabe fazer esse tratamento de pele, clica aí no card para você entender como que faz esse tratamento de pele de forma profissional. É um vídeo que eu te explico passo a passo e que tá muito interessante para você aprender. Então a gente vem trazendo essas duas imagens aqui como principais e a gente já vai trazer as outras imagens também que a gente vai utilizar. Essa imagem aqui eu vou utilizar de fundo, então eu trago ela aqui e posiciono ela cobrindo a tela toda. Vou posicionar ela aqui embaixo e vou trazer também essa imagem do estádio aqui. E agora a gente vai começar a remover o fundo, então vem aqui em editar, removedor de fundo. Nessa outra imagem eu simplesmente vou jogar ela lá pro fundo. Essa outra imagem aqui também a gente vai começar a remover o fundo, e a imagem aqui da frente também a gente vai remover o fundo. Beleza, agora a gente vai começar a posicionar certinho essas imagens. Essa aqui eu vou posicionar um pouquinho de lado aqui para não atrapalhar o nosso posicionamento. Essa aqui eu vou aumentar o tamanho da imagem, posicionando porque ela é a nossa imagem principal barra secundária. Por que principal barra secundária? Porque eu estou utilizando duas imagens e estou trabalhando com as duas em foco. Então é uma principal barra secundária porque as duas são as principais da nossa imagem. Essa aqui eu vou jogar para trás e essa aqui eu vou posicionar aqui na frente. E você vê que realmente eu estou dando destaque para as duas imagens, nesse caso aqui. Agora uma coisa que eu vou utilizar é um quadrado. Como eu falei para vocês, eu trabalhei com quadrantes, então a gente entra aqui em elementos, seleciona a parte de formas e vem aqui e traz esse quadrado na cor preta. Então a gente clica nele e altera essa coloração para preto. E aqui eu vou posicionar esse quadrado bem na onde aparece essas linhas, tá vendo? Essas linhas aqui onde que ela aparece o limite da nossa página, então eu vou simplesmente posicionar esse quadrado em cima desse limite. E agora a gente vai tirar essa tonalidade, tá? Eu vou vir aqui novamente, clica aqui pra gente tirar a cor dela e agora a gente clica nessas linhas e aumenta a espessura dessa borda ali em torno de 14, 15 mais ou menos, já tá o suficiente. E agora a gente vai colocar um degradê nessa borda. E como que a gente faz isso? A gente clica aqui já tem o degradê, tá? Mas eu vou colocar para vocês entenderem como que é. Uma para preto e a outra para vermelho. Só que agora eu vou jogar esse quadrado para trás das nossas imagens principais. Então eu venho aqui novamente, clica nos três pontos, posição, joga para trás das duas imagens. Certo, agora eu vou trabalhar com outro quadrado um pouco para dentro desse outro quadrado. Como assim um pouco para dentro? Fazendo meio que como se fosse uma moldura, tá? Então eu venho simplesmente posicionando aqui, ó, ao lado desse quadrado e posiciono ele aqui também. Não precisa ficar exatamente certo, porque agora a gente vai clicar nos três pontinhos, posição, e aqui a gente clica ao centro e ao meio, que ele vai deixar na mesma proporção e na mesma distância os dois lados. E aqui a gente vai alterar para cor preta. Só que esse aqui eu vou tirar um pouquinho da transparência, tá? Então a gente simplesmente clica aqui em transparências e diminui um pouquinho dessa transparência, deixando ali por volta de 80 aqui, para mim já é o suficiente. E também a gente vai jogar para trás, então vem aqui, joga para trás as duas imagens dos dois jogadores. E agora tá vendo essa imagem que eu trouxe também aqui do estádio? Esse sim é o motivo que eu falei para vocês que eu ia trabalhar com quadrantes, porque não ficaria muito legal esse recorte aqui utilizando o Canva. Então eu simplesmente peguei, usei esses quadrados para conseguir fazer esse posicionamento aqui desse quadrante e jogando ele aqui para trás da nossa imagem principal barra secundária, como eu disse para vocês. Vou recortar um pouquinho aqui para ficar um pouco mais abaixo. Beleza, para mim isso aqui já ficou excelente. Só que agora a gente começa a fazer a parte da ambientação. E como que é essa ambientação? Primeiro a gente clica nessa imagem de fundo, e essa imagem de fundo a gente vem aqui em editar, entra no efeito Daltone, escolhe a opção cereja e aqui a gente vai alterar esse roxo para tonalidade preta.
preta. Clica fora aqui e ele já aplicou esse efeito. A gente vai fazer a mesma coisa nesse outro estádio que a gente utilizou. E nessa imagem do estádio a gente faz a mesma coisa. Entra em editar, efeito Daltone, cereja e altero esse roxo para tonalidade preta. E sinceramente a nossa imagem já está criando um contexto muito legal. E você poderia trabalhar de uma outra forma, mas eu tenho certeza que isso aqui agradaria muito o seu cliente. Então a gente vai posicionar isso aqui centralizado também, recortando aqui para ficar certinho. Vem aqui em posição ao centro. E essa outra imagem a mesma coisa, só que esse aqui a gente tem que recortar também, porque senão vai dar errado, ao centro. Beleza, agora a gente centralizou as duas imagens e eu vou trazer o que? O escudo dos dois times. Então a gente vem aqui em Uploads, pega o escudo do Liverpool e posiciona aqui em cima. Como ele é o mandante, a gente coloca primeiro. E o escudo do Leicester a gente traz e coloca aqui abaixo do escudo do Liverpool. Vamos remover o fundo, porque eu não encontrei esse escudo aqui sem o fundo já. E agora a gente vai colocar dois quadrados. E caso você não queira colocar uns dois quadrados atrás aqui desse escudo do Liverpool e do Leicester, não teria necessidade, mas eu vou colocar por quê? Porque o escudo do Leicester é azul e o do Liverpool, e como nessa imagem a gente está trabalhando num vermelho e preto, é a forma que eu vou utilizar para dar destaque nesses escudos. Então a gente entra novamente aqui em elementos, pega mais um quadrado e vem aqui posicionando bem ao lado e alterar essa coloração. Um eu vou colocar no vermelho, duplicar, e o outro eu vou colocar no preto. Vamos posicionar certinho o escudo agora centralizado. Beleza, que você já deu destaque para os dois escudos. E agora uma coisa que também é opcional é você colocar o nome dos times, tá? Então eu venho aqui na ferramenta texto, cabeçalho e escreve Liverpool. Na linha de baixo a gente vai lá e escreve Leicester. E agora a gente vai alterar essa fonte. Nesse caso aqui eu vou usar a fonte Contrax Semi-Bold. E essa fonte infelizmente não tem aqui no Canva, mas se você tiver o Canva Pro você encontra essa fonte aqui lá no da fonte para utilizar. Então a gente vem alterando as duas fontes. Vamos selecionar os dois textos e posicionar eles aqui alinhado ao lado esquerdo. E um dos nomes, no caso do Liverpool, eu vou deixar em branco e o outro nome eu vou deixar em vermelho. Então a gente seleciona só o texto do Leicester e altera para tonalidade vermelha. E a gente vai posicionar aqui ao lado do rosto do Salah. E como o jogo é de Premier League, a gente volta aqui em Upload de novo para pegar o escudo da Premier League. A gente seleciona o escudo aqui e altera também essa coloração, deixando ela em branco, porque o roxo aqui simplesmente não destaca. Então novamente, efeito Daltone, personalizado, e altera a tonalidade para branco. E não sai desse vídeo ainda, porque eu sei que você deve estar querendo pular esse vídeo, mas no final eu vou te mostrar um ponto que faz total diferença aqui no nosso Flare, beleza? Agora o que eu vou fazer é a questão do sombreamento. Por quê? Porque nesse caso aqui eu não vou utilizar iluminação aqui no Canva. Então eu simplesmente pego esse sombreamento, jogo ele aqui ao lado. Por que eu quero esse sombreamento aqui embaixo? Porque eu quero fazer uma sombra para fazer um efeito espelhado. Então a gente clica aqui em posição, camadas, e joga esse sombreamento aqui embaixo do Salah, certo? E agora essa imagem do Salah eu vou posicionar um pouquinho mais aqui abaixo, vou duplicar ela, vou vir aqui em inverter verticalmente, posicionar aqui mais abaixo um pouco e simplesmente tirar um pouco dessa transparência. E assim a gente já consegue um efeito espelhado muito bacana nessa arte. Porque como esse fundo é preto, não teria como eu trabalhar com sombreamento. Então nesse caso eu resolvi trabalhar simplesmente com efeito espelhado. Agora uma frescura que eu simplesmente coloquei nessa arte aqui foi esses detalhes branco aqui embaixo e esse detalhe vermelho lá em cima. Só que esse aqui é simplesmente um detalhe. Você pode optar por colocar ele ou não. Vai muito de gosto. Eu coloquei aqui como apenas um detalhe. Aqui simplesmente a nossa imagem já está pronta e finalizada aqui no Canva, só que tem mais dois detalhes que tornam um amador muito mais profissional, que são o que? Iluminação e finalização. E nessa arte tem duas coisas que simplesmente estão sensacionais. Se você olhar aqui, olha a diferença que uma iluminação faz na sua arte, porque simplesmente a iluminação dá um contexto muito melhor no seu flare. E essa iluminação neon aqui eu já ensinei para quem se tornou membro. Então você que é membro, você sabe como fazer essa iluminação neon. Então se você não é membro ainda, vai aí na descrição e se torne membro, porque você vai aprender ferramentas que realmente ajudam você a elevar o seu nível como designer. E um próximo passo que faz você realmente se diferenciar de todos esses outros designers que simplesmente criam imagens por aí, é a parte de finalização. Então eu vou salvar essa imagem aqui e a gente vai fazer a finalização dele lá no Lightroom. E aqui no Lightroom a gente consegue realmente fazer essa finalização, tornar um flare
flyer muito melhor e muito mais atrativo. Como que a gente faz isso? Eu entro aqui em pré-definições, entro aqui em Fly Set Presets e aqui tem várias finalizações que eu já deixo pronta para simplesmente usar nos meus flyers, que são as finalizações que eu realmente uso. E aqui uma coisa muito interessante é que eu utilizei todas essas finalizações e simplesmente eu não gostava como estava ficando nesse flyer. E o que eu fiz? Eu simplesmente fui lá e criei mais uma pré-definição, que no caso é essa opção aqui 51, que agora que você está assistindo esse vídeo, você pode ter certeza que eu já atualizei lá no produto Fly Set Presets, porque simplesmente tinha 50 presets lá que você podia adquirir por R$ 9,90 e agora eu simplesmente já adicionei mais um. Aí você pode falar, ah, mais um preset? Sim, mais um preset. Por quê? Porque todas as vezes que eu crio o flyer, se não se encaixar nesses presets que eu utilizo, eu vou simplesmente atualizando para vocês. Então você aí que já adquiriu o Fly Set Preset, você vai ter os seus presets atualizados, porque eu sempre vou estar atualizando para vocês. E olha a diferença que esse preset deu no nosso flyer. Esse aqui é o antes e esse aqui é o depois. Ele deu um contexto muito melhor para o nosso flyer e é isso que você vai receber no Fly Set Presets. Então, se você já ficou curioso como que esses presets podem ajudar na finalização dos seus flyers, já vai aí na descrição, porque eu deixei o link aí para você poder adquirir. É só R$ 9,90 e você vai ter acesso agora a 51 presets que vai mudar as suas finalizações de flyers. É isso, eu espero muito que você tenha gostado. Se você gostou e ficou até aqui, deixa o seu like para ajudar a fortalecer o canal. É isso, valeu, até o próximo vídeo e fui!